bom dia, que Deus esteja abençoando sua vida nesse dia. Estamos continuando o nosso devocional, as parábolas de Jesus. E hoje vamos estar falando sobre Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, a parábola dos talentos. Uma parábola muito conhecida, possivelmente você já deve ter ouvido várias vezes falar sobre ela. Verso 14, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2 talentos, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, e eis aqui outros 5 que ganhei. E o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, porque foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, e eis aqui outros 2 talentos que ganhei. Então o senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você devia ter entregado o dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todos o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola é extremamente interessante. Eu sei que inúmeras vezes nós ouvimos e até mesmo pregamos essa parábola sobre talentos naturais ou dons que as pessoas têm. Precisamos entender que talento era uma medida de peso, não era uma moeda, mas era uma medida de peso que equivalia a tantas gramas de alguma mercadoria ou em espécie de ouro ou de prata. E aqui Jesus ilustra esse dono desses bens, este senhor que, indo partir em viagem, deixa os seus bens para serem administrados pelos seus servos. E aqui divide em talentos, em medidas de peso e proporções, para que cada um dos seus servos administre segundo a sua capacidade. Um recebe 5, outro recebe 2 e um recebe apenas 1 talento. Entendo que Jesus não está falando das capacidades administrativas desses ou a quantidade de bens que eles adquiriram, mas sim a fidelidade. Porque Jesus repete 2 vezes dizendo: o servo bom e fiel. Entendo que Deus não está preocupado com a quantidade de frutos que nós venhamos produzir, mas sim a fidelidade da nossa vida com Deus. Ouvi uma vez uma história de um pastor onde ele usava uma ilustração que alguns pastores teriam um jardim para cuidar e muitos teriam apenas uma única flor para cuidar. E a diferença não está na quantidade de flores que esse pastor teria que cuidar, mas sim na fidelidade do cuidado dessas flores. Entendo que é a mesma questão da parábola dos talentos. Deus está preocupado com a nossa fidelidade e não com a quantidade de almas que vão ser ganhas para Cristo, não na quantidade de serviços que vamos realizar para Deus, mas sim a fidelidade com que o fizemos. Aquele que recebeu 5 talentos, multiplicou esses 5 talentos e adquiriu então mais 5.
Aquele que recebeu 2 multiplicou para mais 2, com 4 talentos. E aquele que foi preguiçoso escondeu o seu talento. Eu entendo que Deus está sempre nos dando talentos que podem ser usados com sentido de talentos naturais e dons. Deus está nos dando recursos, nos dá bens, nos dá vida, nos dá energia, nos dá saúde. E a pergunta é como nós administramos tudo aquilo que Deus tem nos dado. Usamos para o seu reino ou escondemos esse talento, enterramos? E aqui Jesus diz que esse Senhor um dia voltará e vai pedir a prestação de contas. Como você administrou os meus bens e os meus recursos? Os 2 primeiros não disseram que esse Senhor era severo, mas esse que era preguiçoso conhecia o seu Senhor como um Senhor duro e severo e cruel. E eu entendo que muitos, por não conhecerem a Deus de verdade, o veem como sendo um carrasco, como um Senhor cruel, um Senhor punitivo, um Senhor duro. Da mesma forma que esse homem via o seu Senhor desse jeito, ele foi tratado desse jeito. A forma com que nós conhecemos a Deus e o vemos, seremos julgados e tratados por Ele dessa forma também. O meu desejo é que você possa estar sendo um bom servo administrador, um mordomo fiel, que tenha administrado bem aquilo que Deus tem dado. Existe um livro de Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Ele vai dizer que todos nós recebemos pelo menos de 200 a 400 talentos quando nascemos, que devem ser usados por Deus. Então significa que nós temos até mesmo dons e talentos naturais que foram dados por Deus ao nosso nascimento, que nós nascemos com isso e que devem ser usados para o seu reino. E ainda com essa parábola eu entendo que nós podemos multiplicar os nossos talentos. Nós podemos buscar a Deus e recebermos mais dons para o seu serviço. Eu quero estar orando ainda contigo. Senhor Deus, nós continuamos na Tua presença. Eu venho colocar a vida de cada pessoa que tem acompanhado esse devocional nesse dia. Estende da Tua graça, do Teu cuidado e que o Teu Espírito Santo nos mostre os nossos dons, os nossos talentos, aqueles que o Senhor nos delegou, aqueles que o Senhor nos deu como servos obedientes. Nós queremos servir a Ti, ó Pai. Abençoa cada vida, Senhor, e que nós possamos ouvir um dia, servo bom e fiel. Nós possamos estar sendo fiéis ao Senhor e à Tua palavra. Abençoa-nos no restante desse dia, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Que o Senhor esteja abençoando sua vida, que você possa ter uma semana abençoada, um dia totalmente especial, e que você possa estar meditando nesta palavra desse dia, de que Deus tem nos dado talentos para que nós possamos administrar para o reino dos céus. Deus abençoe. Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração.